Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje vamos ter o Espaço Carreira, um espaço onde contamos tudo sobre a carreira de um contabilista que, naturalmente, tem muitos anos de estrada e que, de facto, tem muita experiência a compartilhar com os mais jovens e com todos os outros para partilhar a sua paixão e o seu amor sobre a contabilidade. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. A nossa convidada de hoje é Patrocínia Guerreiro, que tem muitos anos nesta profissão. Ela hoje vai contar-nos quantos anos anda nesta nobre e belíssima profissão e a história da sua carreira, que poderá certamente inspirar grande parte dos nossos ouvintes. Sem mais delongas, Patrocínia Guerreiro, votos de muito bom dia e seja bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Joel. Bom dia, caros ouvintes do programa Contas na Hora. É com muita honra e alegria que estou novamente aqui no programa. E muito obrigada pelo convite, Joel. Nós é que agradecemos a Patrocínia por aceitar o nosso convite e vir partilhar connosco a história da sua carreira. Primeiro, vamos solicitar que, por favor, tivesse que se apresentar muito breve e sucintamente, contar, por exemplo, quem é Patrocínia Guerreiro, onde foi que nasceu, quando foi que nasceu, onde é que viveu a sua infância, em que escolas frequentou o ensino primário, como é que nos responderia a essa questão? Joel, eu sou Patrocínia Maria dos Santos Guerreiro, tenho 3 irmãos, sou divorciada, nasci no bairro Operário, em casa, o parto foi feito por uma tia, fiz a escola primária toda na escola 8, fiz o secundário no Angola Canine, primeiro e o segundo ciclo no Mutiaquevela, fiz o ensino médio no Karl Marx Macarenco, ingressei depois para a Faculdade de Economia, mas entretanto, para dizer que entre o Macarenco e a faculdade casei muito cedo, sou mãe de 4 filhos, 3 rapazes e uma menina. Comecei a minha vida profissional muito cedo, porque quando eu comecei a estudar no Karl Marx Macarenco, ainda era Karl Marx, Instituto Médio Karl Marx Macarenco, dividíamos a escola entre o Karl Marx e o Macarenco, nós no último ano tínhamos que fazer economia de empresa, tínhamos aulas teóricas e aulas práticas, e éramos obrigados a fazer um estágio numa empresa para ingressarmos para a faculdade. E eu fui para uma empresa de contabilidade, fui convidada na altura pela doutora Marinela, que era minha cunhada, irmã do meu marido, tenho hoje como minha irmã. A doutora Marinela é que me levou, aliás,
todas as boas notas que eu tirei a contabilidade Macarenco, todas as dúvidas que eu tinha na altura, eu tirava com ela em casa. Portanto, aquela primeira impressão que eu tive no primeiro ano de contabilidade, que como é que se faz a classificação por exemplo, ela explicava-me assim, olha, vais receber uma fatura de fulano, como é que vais classificar? Fatura de fulano é fornecedor. Fatura para o fulano é para um cliente. Portanto, tu vais ter que fazer um movimento do fornecedor entre a mercadoria e do cliente vai entrar para a faturação. Quer dizer, eram coisas assim muito engraçadas. Então eu usava o para e o de, quer dizer, fui aprendendo assim e cheguei à conclusão que a minha vida seria mesmo a contabilidade. E comecei a fazer o estágio no Centro de Contabilidade do Ministério da Indústria, que era o Centro assim, com a doutora Marinela, o doutor Carlos Silva e o doutor José Cunha. São todos membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Portanto, com muito orgulho, aprendi com eles, cresci com eles. Só saí do Centro-Si quando o Centro-Si praticamente deixou mesmo de existir, quando fui chamada para uma empresa, um escritório de representação em Angola, que era de contabilidade e prestação de serviços. Eu era a única mulher na área técnica, portanto era a única contabilista no meio dos programadores. Eu é que fornecia toda a informação para os programadores, para os programas de contabilidade, salários, mercadorias na altura, aprovisionamentos. Portanto, eu era a única naquela área. Só para dizer que, portanto, eu tenho praticamente 40 anos de profissão. E fui aprendendo a trabalhar com pessoas muito ligadas a esta área. Quando fui para a Sinforceira, encontrei uma pessoa que me levou a ser, para além de contabilidade, a aprender a trabalhar já em auditoria, que foi com o Dr. Jorge Figueira. Portanto, eu quando fui para a Sinforcer, nós já prestávamos serviço ao Caminhos de Ferro de Luanda, a Direção Industrial de Caminho de Ferros de Luanda. Eu já prestei serviço e dei formação na Rádio Nacional de Angola, na Televisão Pública de Angola, no Fundo de Desenvolvimento de Café de Angola, Carneiro Irmão, Carneiro Industrial, havia um centro desportivo também, que agora não me vem à cabeça, que também fazia a contabilidade. Fazíamos também, eu e a doutora Marinela, com uma equipa, a contabilidade da SADCC, a antiga SADCC, que hoje é a SADEC. Portanto, nós, no Centro-Si, na altura, era uma empresa que era da indústria, só para dizer que a indústria na altura funcionava e nós trabalhávamos, fazíamos a contabilidade, não só geral, como a contabilidade dessas empresas todas da indústria. Muito bem. Patrocínio, ficamos aqui a saber muito e são mais de 40 anos de contabilidade. É muito tempo de carreira nesta profissão. Eu digo mais de 40 anos, não é bem mais de 40 anos. Senão também ia dizer que já estou pronto com 70 anos. Não é bem assim, não é bem assim. São 30 e tal anos, metade, é isso. São 30 e tal anos de contabilidade. Quando foi que efetivamente decidiu que era isso que queria fazer da vida? Ou seja, como é que descobre que contabilidade era a sua profissão de eleição e que não se via a fazer mais nada nessa vida? Como é que isso surgiu? Na escola, na infância, no trabalho? Conte-nos, por favor, como é que isso aconteceu. Foi quando eu inscrevi-me, saí do Mútuo, portanto nós fomos transferidos do Mútuo, depois saímos todos do Mútuo e fui para o Juventude em Luta, e do Juventude em Luta fui para o Carlos Marques. Eu inscrevi-me e calhei no curso de Planificação e Gestão, em que nós tínhamos contabilidade, tínhamos várias disciplinas, havia vários cursos, eu podia mudar se quisesse, havia de comércio, o próprio curso de contabilidade. Mas eu fiquei no curso de Planificação e Gestão. Planificação e Gestão porquê? Porque eu sempre gostei de contabilidade e de gestão. Porque no meio da contabilidade eu também fiz uma formação em gestão. Contabilidade foi a forma como o professor, já não vive, já não está em vida, este professor, o António Neto, que depois foi para Angope, António Freitas Neto, da maneira como ele explicava a contabilidade. Interessou-me bastante.
Interessou-me bastante a forma como ele explicava e depois, como tinha uma contabilista em casa, que era a minha cunhada, na altura vivia com os meus sogros, interessou-me bastante. E depois, como fui para o estágio, encontrei pessoas maravilhosas que me levavam. Vou-lhe até dizer uma coisa, durante o estágio, estávamos assim vários colegas a fazermos o estágio, e o Dr. Carlos Silva fez-nos uma pergunta a todas e ficámos assim todas a pensar. E eu virei-me assim para o Dr. Carlos Silva e disse: doutor, eu tive um pensamento contabilístico. E ele ficou até hoje, quando olha para mim, lembra-se disso. Eu tive um pensamento contabilístico. E eu tinha acertado a resposta com aquele pensamento contabilístico. Ele hoje, quando me vê: então, tu continuas com os teus pensamentos contabilísticos? Eu disse: eu continuo com os meus pensamentos contabilísticos, doutor. Portanto, é uma coisa muito interessante, Joel. Eu continuo a gostar muito de contabilidade. Vou-lhe até dizer, todas as formações que eu dei, nunca permiti que nenhum dos meus estagiários ou dos meus alunos mesmo fizessem tudo diretamente no computador. Conforme eu aprendi, eu comecei com as máquinas mecanográficas ainda no Centro-C. Só depois é que passamos para o IBM, computadores IBM, com a leitura básica. O Dr. Luís Santos, se me tiver a ouvir, vai se lembrar disso. O Dr. Sampaio, se me tiver a ouvir, vai se lembrar disso. Portanto, passei por isso e nós éramos obrigados a preencher umas grelhas de lançamento. Com essas grelhas de lançamento é que íamos para os computadores IBM. Fazer os lançamentos. Então, eu obrigava os meus estagiários, os meus alunos, a fazerem as grelhas de lançamento, a fazerem os testes, para poderem entender como é que as coisas se faziam, para não se habituarem a trabalhar mecanicamente, para aprenderem como é que as coisas se faziam. Mas, Patrocínio, quando nos fala destas questões técnicas, significa que acompanhou toda a evolução tecnológica. E como é que esta evolução transformou a contabilidade? Pronto, os mais novos agora já é computador, já é Excel, já é Primavera. O que nós gostávamos que nos passasse aqui de experiência é qual foi de facto a evolução tecnológica e como é que ela impactou. Por exemplo, quando começou, como é que faziam os registros contabilísticos? O razão, que tipo de equipamentos e que tecnologia que existia? Olha, e podia contar essa história? Até os dias de hoje. Era como o Dr. Rui Santos disse, nós até tínhamos calos nos dedos, porque aquilo era mesmo tudo de forma mecânica, porque não havia tecnologia suficiente para nós trabalharmos. Portanto, era tudo, quase tudo feito à mão. Quase tudo feito à mão. O razão, e depois era tudo feito com réguas, com tudo, e era para pormos nas máquinas, aquilo era tudo furado nas máquinas mecanográficas, quer dizer, não tínhamos tecnologia, ou nós tínhamos que aprender a fazer as coisas como deve ser. Tínhamos que fazer, porque não havia tecnologia, porque até o ano, acho que foi no ano de 1979 que houve um decreto, em 79, que foi a aprovação do Plano de Contas Empresarial. Se a memória não me falha, foi a 19 de 10 de 79. Do decreto é que eu não me lembro, é 200 e qualquer coisa. Houve o Plano de Contas Empresarial, que ficou em vigor até 2000, porque sentiu-se a necessidade de acompanhar a evolução contabilística, não é? Foi a partir daí que depois, para nós podermos fazer um acompanhamento a nível internacional, senão nós perdíamos a oportunidade e a competitividade no mercado. Foi que depois do ano de 2000 foi criado o decreto em 2001, o decreto número 82/2001, 16 de novembro. Portanto, até chegarmos aí, nós passamos mal. Passamos muito mal. Muito mal. Tínhamos mesmo que trabalhar a sério. Aquilo eram grelhas e grelhas. Nós chamávamos grelhas. Portanto, cada empresa tinha N folhas para a gente dar o tratamento. E, portanto, tínhamos operações diversas, tínhamos bancos, tínhamos caixa. Eram grelhas, às vezes, 20 e tal folhas de cada pasta para fazer. Mensal. E depois aquilo era tudo tarde, depois tínhamos tudo distribuído, depois ia para a área de operações, onde tínhamos as nossas meninas programadoras que faziam o lançamento das coisas.
Quer dizer, no fundo era bonito, era cansativo, mas era bonito. Antes da evolução tecnológica, fazer contabilidade exigia equipas mais numerosas ou nem por isso? Não afetou o número de pessoas necessários para se fazer o trabalho todo da contabilidade? Vou-lhe dizer que nós no Centro-Si, a nossa equipa não era assim tão numerosa e, no entanto, nós tínhamos muitas empresas. Só para lhe dizer que nos anos 86, 87, 88, 90, 91, a indústria aqui ainda funcionava. Não tínhamos tantos técnicos assim na empresa, conseguíamos dar conta, porque aquilo era trabalhar mesmo a sério. Muito bem. Patrocínio, naturalmente que já falamos da evolução tecnológica, já falamos do momento em que decidiu que de facto queria tornar-se contabilista, mas hoje já é muito fácil dizer que existem referências profissionais. Mas durante toda essa sua carreira, e olhando para o grande número de profissionais de contabilidade com quem trabalhou, quais considera que tiveram um impacto marcante na sua vida e porquê? Tem que dizer nomes? Pode ou não, depende da Patrocínio, mas às vezes é bom aproveitar para honrar os seus heróis, né, da contabilidade e eternizá-los. Tentar explicar, se calhar aos mais jovens, porque é que estas pessoas foram importantes para si, o que é que aprendeu e como é que marcaram-na como profissional. Vou-lhe dizer, pessoas que marcaram a minha vida, porque eu era mesmo criança quando entrei para o mundo da contabilidade, e pessoas que marcaram a minha vida de um modo geral na contabilidade, doutora Marinela Abreu, doutor Carlos Silva, doutor António Candeias, doutor Jorge Figueira, não posso esquecer do doutor Jorge Figueira, foi uma figura que, para além da contabilidade, ligou-me mesmo à auditoria. Tenho o doutor Máximo Pinhão, o doutor Domingos também, que foi do Centro-Si. Incrível que lhe pareça, que não era sequer formado, que era contabilista na altura, nem tinha ainda o curso médio, que era o contabilista básico, mas que era perfeito, um trabalhador perfeito e que entendia muito de contabilidade, que era o senhor Luís Monteiro, mais velho. E vou ser muito franca, tenho trocado experiências muito, muito, muito importantes, mas muito importantes mesmo. Posso aqui citar como referências, uns mais jovens que outros. Tenho o Pereira Mendonça, tenho a Cristina Silvestre, tenho o Félix da Aula, tenho o Dr. Fernando Hermes, tenho a doutora Bárbara, de agora. E tenho uma pessoa que me inspirou muito para esta vida, muito. Esta tinha que ser mesmo a última pessoa. Me inspirou mesmo muito para esta vida, Dr. Mário Barber. Muito bem. Muito obrigado, Patrocínio, por partilhar connosco essas referências todas. O que significa que nesse resumo que faz destas pessoas que a marcaram é que o país tem e pode se orgulhar de contar com muito bons contabilistas. Olhando para todos eles, sente que são profissionais aqui, na China, nos Estados Unidos, no Vietnã, na Arábia Saudita, ou seja, são bons aqui ou em qualquer parte do mundo, não é? Ou seja, Angola não deixa nada de ver ao mundo em termos de profissionais de contabilidade. Não deixa. Posso mesmo dizer que não deixa. E vou-lhe até dizer, e depois com o Conselho Nacional de Normalização de Contabilidade, eu tenho esperança que nós vamos seguir em frente e vamos atingir patamares ainda mais altos. Porque nós temos aqui quadros, vou-lhe mesmo dizer, temos quadros, mesmo estagiários, que foram mesmo formados por nós, que hoje já são membros, que prometem. Nós temos aqui futuro, temos contabilistas com futuros promissores. Patrocínio, muito obrigado por esta informação. Para todos os nossos ouvintes que estou agora a sintonizaram, estão a ouvir a LAT, Luana Antena Comercial, 95.5 FM. Aqui está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A nossa convidada hoje é Patrocínio Guerreiro, contabilista há mais de 30 anos e que acompanhou muitas das mudanças no setor da contabilidade e trabalhou em vários setores da atividade. E trabalhou tanto como contabilista e tem também experiência na área de auditoria, que é essa parte prática que os jovens querem ouvir na segunda parte. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Contas na Hora,
Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos renovados de muito bom dia. Está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, um programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no mundo da contabilidade em Angola e no mundo. A nossa convidada hoje é Patrocínia Guerreiro, uma contabilista com mais de 30 anos de profissão. Já nos falou sobre as suas referências atuais e passadas a nível da contabilidade, já nos contou a história de como entrou para a contabilidade e falou-nos também de algumas questões ligadas à evolução tecnológica e como é que isso afetou a profissão de contabilidade. Agora, Patrocínia Guerreiro, o que nós gostávamos de olhar era exatamente falar daquilo que muito ama, que muito gosta, que é falar de contabilidade. Olhando para a contabilidade e para a auditoria hoje no país, quais considera serem os principais desafios da profissão de contabilidade em Angola? Um dos principais desafios da nossa contabilidade neste momento é nós entrarmos mesmo para o Conselho Nacional de Normalização de Contabilidade por causa das normas internacionais de contabilidade, a Federação Internacional dos Contabilistas, porque nós, sendo membros do IFAC, vamos chegar a um outro patamar, porque a contabilidade hoje é a globalização da economia. Nós temos que ter uma leitura igual, temos que ter uma linguagem comum em todo o mundo. O desafio da contabilidade é este, é nós temos uma linguagem comum em todo o mundo. E só nós entrando para o IFAC e temos adotado as normas internacionais de contabilidade, adotarmos as normas internacionais de contabilidade, é que será possível nós falarmos, estarmos na mesma linguagem. Portanto, é muito importante nós fazermos formação nesta área. Como eu digo, nós contabilistas temos que estudar todos os dias. A nossa profissão é uma profissão que precisamos estudar todos os dias. Eu digo que a nossa profissão é como a dos médicos, é como a dos advogados. São profissões que requerem estudo constante, porque há sempre boas novas, há sempre coisas novas, há sempre leis novas, há sempre atualizações a fazer, e só com formações é que nós conseguimos estar atualizados em relação à nossa profissão. Portanto, um dos desafios que nós temos é o cumprimento dessas normas internacionais. E só com formação é que nós vamos conseguir atingir estes objetivos. Portanto, que nós, como angolanos, precisamos de estar ao nível dos outros países que já fazem parte do IFAC. Muito obrigado, Patrocínio. Agora, é importante clarificar e explicar a quem não entenda o que é isto do IFAC e quais são as vantagens de efetivamente estar ligado ou afiliado a esta organização e que passos estão a ser dados ou foram dados e precisam ser dados para que Angola efetivamente concretize esses passos. O IFAC é a Federação Internacional dos Contabilistas. Portanto, neste momento, nós ainda não fazemos parte desta federação. Para nós fazermos parte dessa federação, temos uma série de requisitos que nós precisamos ter. E uma delas, fazermos esta normalização da contabilidade. Portanto, nós vamos ter, querendo ou não, vamos ter que fazer uma alteração mesmo no nosso plano de contas angolano. Porque este plano de contas que nós usamos de momento não nos ajuda, de momento, bem como as empresas, temos que ser mesmo, seremos mesmo obrigados a realizar a contabilidade com base nessas normas internacionais. Portanto, logo precisamos de fazer uma alteração a este plano de contas.
porque a Federação Internacional dos Contabilistas tem normas para todo o mundo. E nós não podemos ficar aquém, nem para trás, daquilo que é as normas internacionais. Tem uma federação internacional em que vários países fazem parte. Por exemplo, Moçambique já foi aceito. Portugal já faz parte. E nós precisamos de fazer parte do IFAC. Nós temos que lutar para fazer parte do IFAC. Por isso é que o Ministério das Finanças lutou para formar o nosso Conselho de Normalização de Contabilidade, Nacional de Normação de Contabilidade. E nós vamos conseguir, eu tenho fé que sim, que nós vamos conseguir. Temos à frente uma grande senhora, a doutora Rosa, e nós vamos conseguir, temos o doutor Pedro Mendonça, nós vamos conseguir chegar com os pés bem assentes, vamos conseguir chegar. Muito bem, Patrocínio. Uma das coisas muito positivas que tem é esse otimismo e esta crença positiva em relação a tudo o que precisa ser feito para melhorar. O que nós perguntamos logo a seguir tem mesmo a ver com isso. Afinal, para além do IFAC, falou agora a normalização contabilística, o Conselho Nacional de Normalização Contabilística. Sabemos que o setor bancário é o único setor no país que adota e vive as normas internacionais de contabilidade. O resto da economia angolana ainda não adota. Que consequências tem este facto para a economia e, naturalmente, que impacto poderá trazer Angola a aderir às normas internacionais de contabilidade? Vamos ter muitas vantagens, porque a partir daí, a partir da altura em que nós adotarmos as normas internacionais de contabilidade, nós poderemos falar a mesma linguagem. Por exemplo, eu, neste momento, por acaso, até faço parte do Conselho Fiscal de uma entidade bancária e já tenho contacto com um plano de contas bancário, né? Portanto, já consigo ver mais ou menos como é que aquilo funciona. Portanto, se nós adotarmos as nossas normas internacionais, é uma vantagem muito grande, porque mais facilmente nós iremos nos comunicar, portanto, comercialmente, não haverá problemas nenhuns em nós fazermos, portanto, a nossa contabilidade real, digamos assim. Não haverá problema nenhum. Vamos obedecer ao sistema, a sistemização de um processo contabilístico que é usado internacionalmente. É uma das vantagens. Portanto, vamos conseguir ter recolha de informações de diversas fontes, vamos haver análise e qualificação e registro de informações da mesma maneira. Não haverá dificuldade na recolha de dados, porque estamos a usar a mesma linguagem. Muito bem. Ou seja, Angola não pode continuar a reportar as suas contas numa linguagem diferente da linguagem universal da contabilidade. Precisa de se adequar e se ajustar e está a dar passos para este efeito, como se pode participar. Agora, Patrocínio, olhando para, já falou aqui de um dos desafios da contabilidade, hoje, para ser contabilista, tem que se frequentar o exame da ordem, tem que se fazer o estágio, seja em ambiente controlado, seja em ambiente real. No tempo em que começou, ainda era o tempo do Ministério das Finanças. Quais são as diferenças destes dois momentos e quais são as vantagens que têm hoje os estagiários ou os membros que entraram pela Porta Grande, que é por via de um exame? Acredita que muitos são jovens que reclamam que o exame é algo burocrático e que se calhar jovens que vêm de Harvard, de Oxford e de universidades em Portugal e outras podiam saltar este exame e podiam saltar os estágios e ser logo certificados pela OCPCA. Como alguém que acompanhou os dois momentos, o momento da certificação pura e dura pelo Ministério das Finanças e esteve em todo o processo de preparação, quer do estágio de ambiente controlado, é formadora e acompanhou, e também acompanhou este novo momento do exame. Quais são as vantagens, afinal, deste novo modelo? O que é que um contabilista, um jovem que entra para a ordem e que é certificado pela ordem após realizar o exame, tem de vantagem em relação a quem efetivamente foi simplesmente certificado pelo Ministério das Finanças? Joel, é assim, eu quando comecei a fazer o estágio de contabilidade, eu fiquei primeiro a fazer o estágio de contabilidade 1 ano e qualquer coisa. Depois a empresa foi inscrever-me no Ministério das Finanças como contabilista de 3ª classe. E fui fazer um teste. Passei nesse teste.
Depois de um outro ano, fui fazer um novo teste, passei para contabilista de segunda classe. Depois disso, fui fazer um novo teste para contabilista de primeira classe. E só assim é que eu tive o número. Portanto, não ganhei o número do Ministério das Finanças também assim de mão beijada. Foram feitos testes no Ministério das Finanças, ali na Fazenda. Portanto, relativa à comparação que há entre é que nós éramos obrigados a fazer um estágio também. Éramos obrigados a fazer um estágio, ter um estágio para irmos fazer o teste. Do momento, o que nós fazíamos antigamente é diferente daquilo que fazem agora. Eu acho que agora há muito mais facilidade do que antigamente. Nós antigamente tínhamos que nos virar sozinhos. Nós, para entrarmos para a faculdade, por exemplo, nós tínhamos que trabalhar, ter um estágio para entrarmos para a faculdade. E hoje não. Hoje não. Em relação ao que o Joel teve a dizer, que pessoas que já estão formadas, que já trabalharam em contabilidade e que acham que deviam recorrer ao exame, eu vou lhe dar um exemplo. Eu fui formadora do estágio em ambiente controlado, fui coordenadora do estágio em ambiente controlado e durante o estágio de ambiente controlado eu tive solicitações como coordenadora, tive solicitações de pessoas a pedirem para estarem livres do estágio, portanto iam só fazer as avaliações, não tinham as aulas, eram obrigadas a fazer o trabalho e fazer as avaliações e depois apresentaram o trabalho do final do estágio para defesa. E eu dizia também, pode fazer isso sim senhor, mas antes disso tem que fazer um teste psicotécnico, digamos assim. O que é que eu chegava à conclusão? Que eram pessoas que realmente diziam que tinham bastante experiência e pessoas que não passavam neste teste de ter 2, 3, 4 valores. Nunca tive, aliás, tirando os senhores, que era da Sonangol, nunca tive, foram os únicos que foram permitidos fazer isso, nunca tive mais ninguém com notas acima de 5. Portanto, eu não posso admitir que uma pessoa que diz que tem experiência totalmente comprovada com os papéis que me apresenta, que me tire menos de 5 num psicotécnico da avaliação. Por isso é que nós temos esse estágio, não é complicado, eles são muito bem acompanhados. Muitos dos nossos estagiários dizem que afinal não aprenderam muito daquilo que pensavam que sabiam, que aprenderam mesmo durante o estágio, que o estágio foi benéfico para eles e que chegaram ao exame e que passaram. Claro que eu no lugar deles pensaria da mesma forma, mas que depois de estar lá sentado a ver o que é que estou a fazer, eles viram que afinal aquilo foi benéfico para eles. Foi bastante benéfico para eles. Nós temos estagiários que dizem assim, puxa, graças a Deus, nós aprendemos, afinal era assim, afinal era assim, não, mas nós fazíamos assim. Faziam errado. Faziam completamente errado. Hoje nós temos estagiários muito bem formados que passaram dos nossos exames nacionais. Portanto, eu não acho perda de tempo o estágio, seja em ambiente controlado e seja em ambiente real. Para mim, é muito benéfico esse estágio. Porque nós dissemos que ali não é para se ensinar, ali é para ensinar a aprender. Tanto o formador como o estagiário estão ali mutuamente para ajudar um ao outro. E saímos dali todos, ganhamos com aquilo tudo. Ganhamos com aquilo. Eu tive algumas turmas que disseram, uau, formadora, foi benéfico, sim senhor. Portanto, não estou a ver... Ou seja, é sempre benéfico ter mais experiência e fazer o estágio e passar pelo exame. Acaba o facto de estudar numa grande universidade de renome, não vai fazer com que a pessoa tenha que pular o exame. Não faz muito sentido. Sim.
Patrocínio, agora vamos olhar para aquilo que, enquanto formadora, tem estado a acompanhar os jovens no estágio em ambiente controlado. A Cristina Silvestre diz sempre que essa profissão não é para turistas, não é? O que eu lhe perguntaria era se tivesse que aconselhar os jovens que querem entrar para a profissão de contabilidade, que recomendações deixaria a estes jovens para terem sucesso na carreira de contabilidade e, claro, também na de auditoria? O que eu aconselho é estudarem. Ser contabilista, vou-lhe mesmo dizer com toda a franqueza, Joel, ser contabilista não é fácil. Nós temos a abdicar, às vezes, muitas das vezes de noites, muitas das vezes de domingos, muitas das vezes de sábados, e nós não sabemos tudo. Nós, às vezes, pensamos que sabemos tudo, mas não sabemos tudo. Todos os dias nós aprendemos. E um conselho muito grande que eu dou: muitos dos nossos contabilistas não leem o plano de contas. Muitos dos nossos estagiários aprenderam a ler o plano de contas durante o nosso estágio. Muitos deles não conheciam as contas, conheciam o quadro de contas, não sabiam como é que as contas funcionavam. Muitos dos nossos contabilistas não conhecem muito o tratamento que se dão às contas de especialização, de deferimentos. Aprenderam durante o estágio. Um conselho que eu dou: leiam todos os dias o plano de contas. Há sempre coisas novas para a gente fazer durante o nosso trabalho. E há sempre troca de experiências. Não tenham vergonha de perguntar ao colega, não tenham vergonha de passar a experiência para outro colega, para assistente, para o contabilista júnior. A experiência deve ser passada. Nós devemos estar todos no escritório no mesmo patamar. Porque se faltar um, tem outro para o substituir. Porque às vezes basta faltar uma pessoa no escritório que fazia o trabalho, mas ninguém sabe fazer. Isso não traz produção para o escritório de contabilidade. Não é benéfico para o escritório de contabilidade. Tem que haver passagem de experiência. Tem que haver colaboração. Isso é o que eu peço que os nossos membros contabilistas e peritos contabilistas façam todos os dias. A passagem de pastas, a passagem de experiência. Porque se eu estou aqui, aprendi com muito boa gente e passo a minha experiência todos os dias. Eu hoje estou numa área, tenho 5 pessoas a trabalhar comigo, vou passando a minha experiência, vou passando tudo aquilo que sei, porque também aprendo com eles. Todos nós aprendemos um bocadinho um com os outros. Há sempre uma boa nova. A contabilidade é uma cadeia, nós temos que estar presa nela. Não nos podemos desprender dela, porque ela é atualizada sempre. Sempre. Então, este é um conselho que eu dou aos meus colegas. Atualizem-se sempre. Leiam muito. Há muitos bons livros de contabilidade. Principalmente o plano de contas. Muito bem. Patrocínio, agora olhando, falamos muito de contabilidade. É, nesse momento, membro perita contabilista, certo? Ou apenas contabilista? É o perita contabilista. Enquanto perita contabilista, poderia, por favor, clarificar para os mais jovens qual é a diferença entre um contabilista e um perito contabilista? Quais são os seus papéis? O que faz cada um e o que é que os diferencia? A diferença que há entre um contabilista e um perito contabilista é que, portanto, eu vou analisar o trabalho que o contabilista fez. Eu vou fazer uma análise profunda do trabalho que o contabilista fez. Eu vou auditar, eu vou pedir provas de tudo quanto o contabilista fez. Eu vou mais fundo do que o contabilista possa imaginar. O contabilista, vou-lhe dar um exemplo, tem saldos de clientes, por exemplo, de vários clientes, cerca de 5 milhões, eu tenho 20 clientes, eu vou, por exemplo, fazer um sorteio, uma coisa qualquer, vou pedir, por exemplo, fazer a circularização de 4 clientes.
E às vezes as contas, há diferença entre os saldos. E eu tenho que saber o porquê. Isso acontece com as contas bancárias. Isso acontece com os saldos também do imobilizado. Isso acontece, portanto, eu vou sempre mais longe do que aquilo que o contabilista possa imaginar. Eu vou mesmo pedir até documentos, até da constituição da empresa. Eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que ir a fundo mesmo, saber porquê que ele fez aquele lançamento, onde é que está a mecânica daquele movimento, porquê que ele fez aquilo. Portanto, eu vou auditar tudo aquilo que o contabilista fez. Desde a conta 1, a conta 80, a conta 90, de custos. Eu tenho que ter dados precisos daquilo que o contabilista fez. Uma diferença muito grande. Geralmente, o nosso trabalho de auditoria começa geralmente... Já temos contato com o cliente, começamos em setembro, tínhamos logo o primeiro semestre, começamos em setembro e vamos até fins de fevereiro, março. E apertamos mesmo. Patrocínio, olhar agora para a forma como se encara a contabilidade, é muito comum os contabilistas reclamarem que a contabilidade é mais usada para fins fiscais do que propriamente para a tomada de decisão na gestão do negócio. Também concorda com isso, que essa é a nossa realidade atual, e a ser verdade, o que é que pode ser feito para mudar esse paradigma, né? Que a contabilidade passa a ser mais encarada como instrumento de gestão e não apenas como um mero instrumento para definir quanto é que tem que pagar de imposto ao Estado. Eu não concordo com esta afirmação. Eu não concordo. Vou-lhe dizer porquê. Não concordo. Uma coisa é nós tratarmos da documentação para o fisco. Nós tratamos da documentação para o fisco. Outra coisa é nós tratamos da documentação para a gestão. Senão, não temos como. Se eu for tratar da documentação só para o fisco, não tenho como gerir a empresa. Eu tenho que tratar da informação para a empresa, para a gestão da empresa. Eu tenho que dar informação, tenho que ter, portanto, a empresa tem que ter vida. Eu tenho que dar sangue à empresa. Se eu não tratar da documentação para a minha gestão, como é que eu vou gerir a empresa? Eu tenho que ter dados fiáveis para a empresa. Se eu não tiver dados fiáveis, não estou a fazer nada. Se eu for tratar só da contabilidade para o fisco, só para entregar o modelo 1 e o relatório à AGT, não estou a fazer nada. Qualquer pessoa, se calhar até pode preencher e entregar o modelo 1 à AGT. Não. Tem que haver oxigênio, temos que pôr alguma coisa para fazer na contabilidade, na gestão, a contabilidade tem que fornecer todos os dados dos departamentos das empresas e a terceiros para podermos sobreviver, porque senão não há empresa nenhuma que sobreviva sem contabilidade organizada. A gestão das empresas funciona como um cérebro que precisa do coração para bombear o sangue para a empresa não ficar sem oxigênio, senão paramos de funcionar. Nós temos que ter a gestão da empresa para termos bases para a tomada de decisões. Se não tivermos a contabilidade organizada, não conseguimos tomar decisões. É como construir, se calhar, uma casa sem alicerce, desmorona tudo. Muito bem. Patrocínio, para finalizar, nota-se que ainda há contabilistas a reclamar de ser muito mal remunerados e alguns há que mesmo dizem que a Ordem devia tomar conta dessa situação. Até porque há alguns que só assinam contas, fecham as contas e muito mal em muito pouco tempo e naturalmente isto tem estado a incomodar muitos contabilistas. É apologista de que há contabilistas mal remunerados e se os houver, que solução acha que existe para acabar com esse tema? Eu vou lhe ser muito sincera. Isso só acontece porque, como diz a doutora Cristina Silvestre, porque há mesmo contabilistas turistas. Há contabilistas turistas que aceitam, por exemplo, só no final do ano assinar o relatório ou no final do ano só fazer o fecho de contas para o fisco, claro, e vão aceitar qualquer valor para isso. Isso retira o brio de qualquer contabilista que ficou ali durante o ano todo a ceder informação ao gestor da empresa
e ele vai, durante, sei lá, em março ou em abril, fazer o fecho de contas e vai pedir qualquer valor para ele. Não tem coisa. Mas eu acho que nós, contabilistas, nós, do CPCA, vamos nos tentar organizar, vamos tentar ver como fazer, porque também não vai ser fácil. Porque, Joel, a gente queira ou não queira, há mesmo dentro de nós, mesmo entre nós, há escalões. Os contabilistas melhor remunerados, há os menos remunerados, portanto, isso depende também da própria empresa, de onde eles prestam serviço. Porque há empresas mais pequenas, há empresas maiores, há empresas médias, há as grandes empresas, portanto, isso depende, vai depender muito. Se calhar fazer uma regularização, talvez pensarmos em trabalhar numa regularização mínima para os membros, talvez se pense nisso. Mas para os contabilistas não turistas, porque os turistas, sinceramente, eu também não concordo. Não concordo. Estes é que dão cabo do mercado. Muito bem. Patrocínio Guerreiro, muito obrigado por esta conversa agradável sobre contabilidade e sobre a sua carreira e sobre o que pensa sobre contabilidade e auditoria. Desde já agradecer mais uma vez pela disponibilidade para essa entrevista. Desejamos-lhe continuação de excelente quarta-feira e de continuidade de carreira que já vai com mais de 30 anos. Muito obrigado, Patrocínio. Obrigada eu, Joel, por esta oportunidade mais uma vez também. Obrigado aos ouvintes do programa Contas na Hora e uma boa tarde para todos. Muito bem. Patrocínio, muito obrigado. Assim, caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um programa Contas na Hora. Hoje estivemos a fazer o espaço carreira com Patrocínio Guerreiro, ela que é perita contabilista, membro da OCPCA e que tem mais de 30 anos de carreira e falou-nos sobre a forma como encara a contabilidade, os seus desafios, contou-nos a sua história de profissão e de carreira e foi sempre um grande prazer tê-la aqui connosco. Assim, caro ouvinte, Joel Costa e António dos Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, bom dia. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.